Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Escuta da Enfermagem. Estou bem feliz da continuidade desses encontros e hoje a gente está com mais um feliz encontro. Hoje quem está com a gente é a Tabata. Eu vou querer depois que ela se apresente da maneira como ela sente que gosta, mas eu vou trazer um pouquinho do que vem para mim. A Tabata foi alguém que primeiro eu escutei falar, é alguém que está querendo falar sobre sentinela, sobre doula da morte. Eu falei, mas quem que é que eu não conheço? E depois, numa necessidade com uma paciente, precisava muito de alguém que estivesse preparado para estar com uma paciente bem grave, e de novo, através do mesmo médico, veio o nome dela e ela estava disponível e a gente se encontrou e foi lindo. Foi um lindo encontro. Eu precisava muito de ter alguém que soubesse estar presente e ela foi um presente. E aí hoje estamos aqui nesse encontro. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Hoje eu vou querer falar contigo também da academia, né, da parte da enfermagem. A Tabata também é estudante de enfermagem e saber como é que está a formação. Enfim, é para a gente fazer desse encontro um bate-papo gostoso, que a gente troque os nossos saberes daquilo que mais importa e daquilo que a gente tem bastante afinidade, que é esse estar por perto das pessoas que estão partindo e trocar esse amor que a gente tem nesse servir que a gente escolheu e que nos serve também. Bem-vinda. Ai, grata. Prazer estar aqui com você hoje. É uma pessoa que eu admiro um tanto como profissional enfermeira. Sou enfermeira em formação, né? Então, quando eu vejo enfermeiras assim, que eu me espelho, é muito bom. E você é uma das enfermeiras que me espelham, assim, a chegar. Então, é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigada. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, primeiro dessa formação de sentinela, que eu acho que é algo que a gente pode abrir a conversa, que é um lugar que, né, tu já está há algum tempo e que é novo. Tem muita gente que não sabe, não conhece o que é, né? Outro dia eu falei para um familiar, né, sobre doula da morte. Aí, que nome é esse, né? Então, de tu trazer um pouco disso e aí a gente vai seguindo. Tá. Então, deixa eu contextualizar, né, o lugar que eu estou falando. Eu fiz o técnico em instrumentação cirúrgica em 2005 e durante meu trabalho, né, sempre em área hospitalar, eu convivia com coisas que eu achava não muito, assim, não cabia, não encaixava para mim, né? O cuidado mesmo, né? O lugar que era colocado o paciente e o jeito que era tratado. E eu acompanhei a minha avó, né, com câncer, e até os últimos finais de vida dela, e as coisas foram encaixando, assim, né, um jeito de eu olhar para o paciente, para o cuidado e o que podia ser feito de melhor. E em 2021, eu recebi um presente, né, que foi o curso das Sentinelas, que foi oferecido pela Casa do Cuidar em São Paulo, que é da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma pessoa que eu me inspiro muito, né, desde o TEDx dela, de 2012. E nessa formação eu entendi que tudo aquilo que eu sentia, assim, tem algo que não está certo e pode ser melhorado, que ali eu podia achar um caminho, sabe? Então, e o curso de Sentinelas, ele é baseado nos cuidados paliativos, ele é dentro dos princípios dos cuidados e ensina a gente cuidar se cuidando, que eu acho que é o fundamental para essa conta fechar no cuidado. Sim. Tanto esse programa quanto o curso que eu estou me propondo a fazer na parte de cuidados paliativos e home care, ele tem como essência o autocuidado, né? Também fiz a formação com ela em 2019, né, em cuidados paliativos, e que é isso, é esse lugar que, se a gente não se cuida, não tem como chegar e cuidar da outra pessoa, e isso a gente vê o tempo todo, né? A gente estava agora comentando de uma amiga em comum, né, que a Tabata está acompanhando nos cuidados. Ela está internada, né, de uma situação de dor, né, em que a gente
vai até a equipe de enfermagem para pedir analgesia. Ah, não, precisa esperar. Não dá para esperar, né? Então, quando a gente fala do olhar desse autocuidado, é você entender que não dá para esperar a dor do outro. E a gente só consegue ter esse senso de urgência e de prioridade quando a gente tem esse conhecimento sobre nós, né? E não transfere isso no outro nesse dá para esperar, que foi tão normalizado, né? E estando na academia, né? Tu tá fazendo faculdade de enfermagem e cada vez que eu vejo alguém estudando enfermagem, eu falo que bom que tem quem queira continuar, né? E ver pessoas como você querendo continuar. Então, porque como que é a formação do cuidados paliativos ou esse olhar do autocuidado dentro da faculdade, sem filtro. Esse lugar é para a gente poder falar, né? É para a gente poder escutar e que as pessoas possam se identificar também e trazer uma discussão saudável. A gente está indo para as redes sociais para levar, né, essa fala para mais pessoas e trazer uma discussão saudável. E como é que é a graduação hoje, né? Tu está no último ano para se tornar enfermeira. Eu estou com 30 anos de enfermagem aí e um pouco menos como enfermeira, um pouco antes, né, como técnica. Como é que está a graduação no olhar para o autocuidado e depois em relação ao cuidados paliativos, né? Sem filtro para a turma aí. Não temos notícias boas, né? Não temos, infelizmente. Eu ouvi falar em cuidado paliativo na graduação, assim, uma das minhas matérias, uma das professoras que tem esse conhecimento falou assim, muito superficialmente, de pacientes em cuidados paliativos e só. A gente não teve nenhuma orientação a respeito, nada. O que qual que é a diferença de cuidado, o que pode ser feito, porque hoje em dia, cuidado paliativo, a maioria das pessoas acredita que é aquele paciente que não tem mais o que fazer, então Sim. vai sentir dor, vai sentir fome, não vai poder se alimentar, não pode receber as visitas, tem muitos que ainda ficam na UTI, né? Nem os familiares podem receber, enfim. E não é isso, né? Mas eu sei porque eu fiz um curso anteriormente e isso me incomoda. Dentro da graduação também, eu tive contato, ainda tenho, né? Com técnicos em enfermagem e pessoas que não tiveram contato nenhum com a área da saúde. E tanto quanto os técnicos quanto os leigos não têm esse conhecimento também. Nem nos cuidados paliativos, nem o que é e nem o que pode ser feito. E associam muitas vezes ao final da vida, né? A fase ativa de morte, não, agora é cuidados paliativos, né? Ou como se a pessoa, né, e não trabalhasse a questão do alívio do sofrimento. Parece até um adjetivo, assim. Tá em cuidados paliativos. Eu tô fazendo estágio, não sei se pode falar, numa UPA. Pode. Mas não vou falar qual que é, né? Aí eles recebem lá, a unidade de pronto atendimento é um intermediário, né? Entre o posto de saúde e um cuidado mais complexo, né? E, então o paciente tá rebaixado, está com alguma dificuldade, seja respiratória, cardíaca ou até de dor, vai para a UPA. E tem uma salinha diferenciada para os pacientes em cuidado paliativo. Aí esse paciente, quando entra na UPA, já é aquele paciente que está morrendo. Que recebe um carimbaço e aí não se investe, né? E lá não vai sair, da sala não vai sair. E não é assim, né? Não é assim. Sim. A gente tem aí um símbolo do cuidado paliativo no Brasil, que foi a Ana Mi, vocês conhecem, ela ficou... Foi minha colega de turma. 10 anos em cuidados paliativos. Sim. Vivendo, linda. Sim. Né? Sim. E isso é importante ser falado, assim, né? Para desmistificar o que é o cuidado paliativo. Sim, e o quanto a gente sabe, no momento que estuda, que quanto mais precoce você consegue estabelecer, né, essa abordagem do cuidado, mais qualidade e quantidade de vida a pessoa pode ter. Comprovado estatisticamente. Mas que dentro da universidade a gente não tem essa fala e vem muitas vezes do próprio professor, né? Esse estereótipo. Eu vejo que é falta de conhecimento mesmo. Assim, a gente está na era da educação sobre. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante. Sim. Porque é levar conhecimento. Assim, até o meu
meu título do meu TCC é a respeito disso. É o papel educador do enfermeiro no cuidado a pacientes no cuidado paliativo. E o quanto o profissional de enfermagem, ele teme a palavra cuidados paliativos, porque ele tem na formação associado cuidados paliativos como sinônimo de final de vida, o que não é. E aí você tá, como a gente tá com essa amiga que tu tá cuidando, né, no hospital, quando eu entrei com ela falando, não, mas ainda não é cuidados paliativos. O que que é ainda não é? Então associa-se, né, tá no final da vida como sendo isso, e não essa abordagem de aliviar o sofrimento humano em todas as suas dimensões, né? E aí quando a gente fala aliviar o sofrimento humano em todas as suas dimensões, você precisa conhecer como está o seu sofrimento em todas as suas dimensões. E aí eu trago a pergunta, né? Como é que é esse olhar do autocuidado na universidade, assim? O que traz, tipo assim... Porque a gente vê que o profissional de enfermagem, na sua maioria, tem muita dificuldade de manter os estudos para conseguir trabalhar, para conseguir manter família, para ter condições, né? E socialmente, assim, é um esforço sobre-humano, muitas vezes, para conseguir estar cursando. E que eu lembro na época da faculdade em que eu trabalhava à noite como técnica de enfermagem, e a faculdade era integral, e eu tive problema numa disciplina, e a professora falou para mim, problema seu, né? Do tipo, se tu trabalha à noite e estuda, é problema seu. Então, a gente conseguir compreender que isso, né, tá na dimensão social do ser humano, e que isso reflete no cuidado que você oferece, né? Muitas vezes a pessoa vai para o estágio com fome, ou sem dinheiro para passagem, e a universidade não se... E isso é uma realidade? Tu tem colegas nessa situação? E se a faculdade, de alguma forma, entra nesse lugar, você vê isso acontecer? Gostaria. Utopia, eu acho. Quem sabe um dia. Eu vejo que vai muito antes, né? A carga horária do profissional da enfermagem já não cuida da saúde. O valor que é pago para os profissionais da enfermagem não cuida, porque muitas vezes tem que pegar ou hora extra, ou 2 lugares para conseguir dar conta de sobreviver financeiramente. Também não cuida do enfermeiro, né? Muita responsabilidade, sobrecarga. E assim, o que eu tenho visto é que cada um se vira como pode para dar conta e para estar bem. Mas efetivamente, assim, a longo prazo é complicado. Na graduação mesmo não tivemos nada, assim, a gente não teve uma abordagem mais profunda de como lidar, né, com o sofrimento, com as dificuldades, com a sobrecarga, não tivemos nada disso. E nem esse olhar para si mesmo, sabe, para poder se escutar, se conectar com as suas próprias sombras, saber quais são as suas dificuldades, limitações, como lidar com isso, não tivemos. E tu percebe o quanto isso impacta diretamente no cuidado, né? Muito, com o paciente, principalmente para quem quer atuar na área, né? Nos sentinelas, a gente aprende que são 8 passos para o cuidado efetivo. E o último deles é o cuidando de quem cuida. Né? Só que esse último não é o menos importante, porque tu tem que fazer isso nos 7 primeiros. E os 7 primeiros é assim, o primeiro é o conhecimento de si. Você olhar para si mesmo, saber quem você é, o que você está sentindo, o que tu está fazendo ali diante daquela pessoa, quem você é diante daquela pessoa. O segundo passo é a conexão com o outro, né? Conectar é você estar ali verdadeiramente, olhar para ele, sentir, né? Escutar, né? Você está disponível ali, é o segundo passo. O terceiro passo é a compreensão do que essa relação está acontecendo, né? Aí tem criatividade, curiosidade, compaixão, né? Você vai, em cada passo desse, tu vai unindo para ter um cuidado efetivo. A compaixão, eu acho que é o mais importante deles, porque você vê o teu paciente que você está cuidando no sofrimento e tu pode sentir aquilo que ele está sentindo, mas não deixar ficar naquele lugar. É você sair de lá com ele.
Isso não permite o burnout, né, a fadiga de compaixão, sim, que dizem. sim. Se você tiver essa disposição, esse comprometimento, que é o próximo passo, né, compromisso com a relação, você sai daquele lugar, né? Sim. E o cuidando de quem cuida é o último passo. Sim. E isso eu tive no Sentinelas. Sim. Eu tenho esse conhecimento por causa dos Sentinelas, né? Não por causa da graduação. Sim. E o quanto é importante, trazendo ainda o tema do teu trabalho de TCC, essa parte da educação da enfermagem, a gente se tornar agente de comunicação. Então, é o que a gente está fazendo agora, é o que me move nesse momento, né, a querer passar adiante, né, de entender, e cada vez mais, né, que eu tenho contato com os novos profissionais, com quem está na lida, né, eu falo, puxa, a gente precisa falar sobre isso. E de novo, e de novo, e de novo, né? Ali ontem que eu estava lá com essa paciente, já é protocolo, né? Chegar no quarto do paciente, falar qual é a medicação que tu vai administrar e o paciente aceita ou não, né? Nesse caso era a morfina. Eu vi que a paciente ficou assim, será? Não tô com dor, tomo, não tomo, será? Daí a técnica que foi administrar ficou assim, se a senhora não quiser, não precisa, não tá com dor, então não dá. Quando a senhora tiver dor, eu venho e trago. Eu falei, não, peraí. Aí eu falei para paciente, mas querendo assim chegar na profissional, né? Falei, olha, a senhora hoje de manhã atrasou um pouquinho a sua medicação. 1h e pouquinho, a senhora já estava com dor. Então, quer dizer que tua janela de dor está menos de 4 horas. Agora, a senhora está sem dor, está dando 4 horas, toma a medicação para não ficar com dor. Porque se a senhora tiver que ter dor, não precisa. Pedir a medicação, até a medicação fazer efeito, já é mais 40 minutos de dor. Então, não precisamos sentir dor. Ela, então vou tomar. Eu falei, então vamos aplicar. Isso. Então, assim, eu acho que o papel do enfermeiro é fundamental para os profissionais, também os colegas, além dos pacientes e familiares. Sim. Sim. Né? O paciente tem que se empoderar desse direito que ele tem de não sentir dor, de não sentir sede, de não sentir desconforto, de ser respeitado na sua dignidade, né? E o profissional de enfermagem de ter conhecimento para poder tomar a decisão e ajudar na tomada de decisão, que é isso que tu fez, né? Exatamente. E lembrar que é um educador all the time, né? O tempo todo tem que estar fazendo esse papel da educação. E é de muita relevância o teu tema. Eu acho que quem escolhe a enfermagem escolhe ser um educador, e quem escolhe atendimento domiciliar mais ainda, né? Porque e aí tu vai desde o cachorro, que às vezes tu tem que educar, que no quarto em determinados momentos não vai dar para entrar, até a vizinha que vai visitar, às vezes num momento inapropriado, ou vai fazer aquele comentário que não vai contribuir, né? E a gente aprender também, né, a conduzir, até os conhecimentos mais profundos da parte de medicação, e quando a gente estende para cuidados paliativos, mais ainda, né? Então, assim... E esse teu lugar de educar pode trazer isso para o profissional, porque às vezes não sabe, não recebeu, né, na graduação, não sabe que pode, né, que tem nele esse lugar de educar, de auxiliar, de iluminar às vezes o caminho, né? E eu acho que quando o enfermeiro, o técnico de enfermagem, quando o profissional de enfermagem, ele se apropria do seu conhecimento, que é a área do cuidar, ele vai e se conhece e trabalha em autoconhecimento, em autocuidado, a questão da carga horária de enfermagem, da remuneração, ela permeia esse lugar. E aí né, a gente tem os PLs, né, que a gente conquistou, o piso salarial, mas que muitos lugares não se aplica. Muitas instituições demitiram os profissionais para poder contratar cuidador, né, para poder não ter aquele custo. A carga horária é algo que a gente ainda não conseguiu, das 30 horas. E aí, quando tem profissional com 2, 3 empregos, né, 3 tipos de jornadas para dar conta. Então, se você não se cuida, se você não olha para si, você se submete. Então, se a enfermagem não passa por esse lugar de autocuidado, vai se submeter a baixos salários, a mesmo tendo piso,
aceitar, né? E no home care, né, é teu lugar também de atuação, é onde eu vivencio, é onde eu me apaixono, é algo que se a gente não cuida, esse limite também é ultrapassado, então da gente saber se valorizar e que passa pelo autocuidado. Sim. Né? Então, quando a gente fala de educação e tudo isso, é permear cada lugar e saber que é um trabalho de formiguinha e da gente colocar, né? A gente estava um pouco antes de começar, um pouco ansiosa com essa questão de pôr a nossa voz, né? E de ser escutada e de querer ser escuta, mas precisa. Precisa. Porque a gente conquistou, e eu posso falar isso a gente, esse lugar de se observar, de saber hoje não dá, hoje é demais para mim, hoje eu não consigo, hoje eu não vou, né? De a gente dar esse limite, assim. Não, isso é fundamental mesmo, porque quando você respeita os seus limites, sabe até onde ir e o que tolera. Aquela pessoa que não respeita mais seus limites, às vezes ficam até, são os profissionais que chamam, a pessoa é insensível, a pessoa não tem compaixão, né? Se torna um profissional frio, que daí não liga se vai passar a medicação doendo ou não, entendeu? Não liga que a pessoa tá tonta para virar no leito, por exemplo, vira e é isso aí. Sim. E aguenta, E fica ali 2 segundos no quarto, não olha direito para o paciente, não cria uma empatia, uma compaixão, uma relação, né? Sendo que podia estar contribuindo para a melhora, para a cura, para dignidade, para a qualidade de vida, né? E desses pacientes, assim, tu tens, hoje, tens atendido exclusivamente em domicílio e cursando a faculdade, né? Sim. E nos pacientes de domicílio, na sua maioria, é paciente em cuidados paliativos, 100%? Como é que tem sido essa parte do atendimento? Hoje, sim. Hoje eu estou com um paciente só paliativo. Mas tem uma das minhas pacientes que eu estou atendendo ela há 2 anos já. Em cuidados paliativos. Mas ela tem mieloma múltiplo, Alzheimer, mas ela é muito resiliente, assim, tranquila. Ela fica brava com ela mesma, que não lembra das coisas, tá tudo bem, vamos pra frente. Sim. Ela pede para anotar o que ela não lembra. Daí é bom que ela tá estável e que a gente pode ir cuidando de outras coisas no meio disso, né? Espiritual, familiar, social, física, principalmente, né? Então, é esse papel diário, como eu tô lá, assim, todos os dias, 4 horas por dia, né? A gente vai educando aqui, trazendo um momento ali, será que não seria melhor isso aqui? Se a gente vê desse lado aqui... E o que tu acha mais desafiante e mais fácil, assim, de estar no domicílio, nesse cuidado que ele é tão íntimo, né? Porque a gente fica íntimo muito rápido, né? Da pessoa, da família. O que tu acha, assim, de... Mais desafiador? E mais fácil também, porque tem as duas... Eu acho que eu vou falar de mim, né? Eu crio empatia muito fácil, assim, eu faço conexão e muito fácil, me apego às pessoas, né? Tanto ao paciente e aos familiares. E daí, com essa proximidade, é mais, para mim, né, é mais fácil de reconhecer o que é importante para eles, né? Acho que o cuidado verdadeiro é isso, não é o que eu entendo de cuidado, né? É o que o paciente acredita que para ele faz sentido, né? Tem paciente que para ele faz sentido dormir o dia inteiro, ok, né? É ele que vai me dizer. Tem paciente que não quer dormir nem de noite, né? E eu também, ok, a gente vai permeando esses lugares para atender, né? Mas nesse paciente você conta com uma equipe multi junto? Como é que é isso, assim, na hora de... A gente tem suporte, assim, não tá fazendo, porque ela não demanda muitos cuidados, né? A gente tem dificuldade de hidratar, mas cuidado de idoso, né? Hidratação, infecção, como ela faz imunoterapia, tem que estar cuidando muito, né? Com contatos, mudança de temperatura, imunidade. Então, mais nesse cuidado diário, assim, né?
E esqueci a tua pergunta. Das facilidades também de estar no domicílio, além dos desafios, quais são as facilidades? A facilidade é essa esse. conexão, né? Porque você tem mais tempo para estar ali conhecendo o paciente e atender ele dentro do que ele prefere, né? O que é dignidade, conforto para o paciente. E as dificuldades, por incrível que pareça, são os familiares. Familiar, assim, porque daí são muitas pessoas diferentes e cada uma entende o cuidado de uma maneira diferente. E aí, de novo, entra o papel do educador. De novo, entra o papel do educador e quem dita o cuidado é o paciente. E se o paciente não tem cognitivo que possa dizer, né, o que ele está querendo, aí a gente tem que fazer um trabalho de resgatar. Né? Como o que ela gostava, sim. Se ela tivesse aqui, o que ela falaria, né? Ajuda o filho, o familiar, o sobrinho, o cuidador a pensar o que ela gostaria, não o que eu gostaria, o que ela gostaria. E aí o profissional de enfermagem, ele vira um guardião, um protetor do que é sagrado e importante para o paciente, né? Frente à família, frente a outros profissionais, para poder... Esse é o que eu aprendi nos sentinelas, né? E é isso. E que a gente precisa... É o tempo todo, né? É o tempo todo. Então, o sentinela é justamente isso, né? O sentinela é aquele que se prostra, não dorme, está sempre atento ao que está acontecendo e o que é para fazer, né? O sentinela. E a gente faz isso, se colocar nesse lugar de iluminar o caminho. A gente não vai fazer nada por ele, né? Sim. A gente está iluminando ali o caminho que ele mesmo quer seguir. Sim. E é nos treinar a ser essa escuta, né? De saber o que é importante para o paciente e para o contexto familiar, né? Para esse complexo todo, né? Para a gente poder ajudar nessa iluminação. Eu espiei seu Instagram e descobri que você fez alguns cineclubes da morte, né? Que é algo bem legal e que eu acho que a gente podia combinar de fazer. Esse ano a gente ainda não retomou, menina. Porque eu, como rotinas do dia, somos 3 mulheres, né? Que somos embaixadoras do Cineclube aqui, Cineclube da Morte em Floripa. E mulheres, mães... acadêmicas e a gente não conseguiu se reunir esse ano para dar continuidade. Como é que foi essa experiência aqui? É muito legal, né? Cara, muito legal. Ela começou em São Paulo, Cineclube da Morte, né? Com a doutora Ana e o Tom Almeida. E aqui a gente fez, tá muito certo. A gente estava fazendo mensal, uma noite por mês. Cada noite a gente programa já a próxima, né? Vai formando um grupo. E a gente traz um filme com o tema que a gente quer trabalhar. E depois abre um espaço de discussão muito rico, trocas. Né? Nossa, a gente fez o Cineclubinho da Morte com crianças. Com crianças, uau, que especial. Foi assim... Que lindo. Que lindo. A gente colocou aquele filme Viva, A Vida é uma Festa. Sim, que lindo. Foi lindo. As crianças são... E o quanto é importante, né, a gente trazer as crianças para dentro do contexto e falar abertamente. Vou trazer de novo esse caso da nossa amiga de ontem, né, em que ela pediu, né, de uma criança querendo visitá-la e que ela pediu, não quero que me veja assim, da gente também trabalhar esse respeito, mas também falar para a criança e de naturalizar a fala do processo, né, da finitude e oportunizar, né, que a gente... Os momentos maravilhosos, né, a vida pode surpreender porque a gente está olhando para a morte de frente também, né? Então, bora continuar com esse cineclube aí, né? Precisamos de um empurrão. É uma forma de trazer, né, às vezes, conversas difíceis, né, que a gente precisa ter e que, às vezes, um filme pode fazer com que a gente, né, se abra para falar, né? Não tem um lugar, né, que possa, alguém que vá acolher, queira falar, mas não tem alguém que não sabe se alguém vai ser acolhido, né? Ali a gente abre esse espaço seguro. Ou até mesmo para pessoas que nunca pensaram a respeito, chega ali, opa, pensei nisso, né? É muito importante. Eu faço essa educação dentro de casa. Eu tenho uma neta de 7 anos.
E eu falo de morte. Uhum. Eu falo, já estou fazendo minhas escolhas. Sim. Eu falo para meus filhos assim, ó, não me deixe, se eu ficar demente, não me deixe dormir de meia, não me venha com papinha. Dormir de meia, tá. Me venha com papinha. Aí, outra coisa que eu peço, eu falei, se eu tiver de mau humor, me ofereça café com bolo, que eu já saio do mau humor. Uhum. Ai, mãe, a minha filha fala. E para minha neta, eu educo também, eu falo de morte. Ela não gosta, a filha não gosta. Eu falei, filha, eu sei o que eu tô fazendo. Quanto antes, melhor. E ela, eu já percebo eles que ela querem trata falar, com né? muita... Eles querem saber, porque natural, eles lidam com a morte. Não é sofrido como é pra gente. Sim. Para elas é natural. Que nem esses dias, esses dias não, faz um tempo já. Vou contar uma história rapidinho. A minha neta, para ver como a criança é diferente, né? Desmistificar isso. Virou estrelinha, a mamãe vai ter que viajar, ou sei lá, né? O que mentem para criança, né? Mas para ver como é a cabecinha da minha neta. Ela um dia achou uma lagartixa, piquititinha, e ela guardava a lagartixa dentro da bolsinha dela. Ficou uns 3, 4 dias brincando com a lagartixa, tirava a lagartixa e botava a lagartixa. E um dia a lagartixa sumiu. E eu falei, nossa vida, o que será que aconteceu com a lagartixa? Dela, a avó deve ter morrido, né? Tão pequenininha. Eu falei, sua amiguinha morreu dela. O que tem, vovó? Tem muita lagartixa por aí. Sim. Simples assim. É isso. Simples assim. A gente que tá sujeito a colocar em cima da criança um peso que não tem. E daí, para não colocar esse peso, né, para as crianças, que a gente possa sentir com leveza, falar a respeito, né, entender. Né, então, na prática, né, o que você faz para se cuidar e como que isso... Então, como eu estou com pacientes normalmente em final de vida, né, em dificuldade, sofrimento emocional, seja no ramo que for, às vezes eu sinto que aquilo no dia foi demais, assim, puxou minha energia ou me deixou triste, emocionalmente, assim, né, meio fora. Aí eu tenho algumas coisas que eu faço, né? Eu gosto de alimentar minha alma, que eu digo, né? Eu gosto de arte, de cultura, de música. Então eu vou assistir um show de arte, por exemplo, ou eu gosto de caminhar na praia, tomar meu chimarrão assistindo o pôr do sol, sabe? Coisas que me lembrem que a vida vale a pena. Eu gosto de estar com a minha família. Então, as coisas que animam o meu coração, eu procuro fazer assim, diariamente, e quando eu preciso, eu uso como se fosse um medicamento. Assim, meditação me auxilia muito, exercício físico, cuidar de mim mesmo, sabe? Bem bom. Precisa. Necessário. E é desse lugar que a gente pratica que a gente consegue ter condições de estar para o outro. Isso. Né? Só com o nosso potinho cheio que dá para oferecer alguma coisa, e quando a gente vê que foi demais, de falar, opa, é hora de abastecer, de dar um basta. E é isso. Bem bom. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para as pessoas que a gente consegue alcançar graças à rede social, que estão em formação de enfermagem, ou como técnico, ou que queiram trabalhar como sentinela. Quais os... E quando não tem isso dentro da academia, quais os caminhos seguir para chegar, né? Eu sei da tua satisfação em trabalhar, quando eu te vejo atendendo, é esse lugar do tipo, né? Onde tu te realiza mesmo, né? Então, eu queria que tu trouxesse um recado como acadêmica, ou para quem tem vontade, né, como ser humano, de especializar nessa parte, e que às vezes não tem acesso, né, por onde fazer, por onde começar, porque tu fez isso, tu fez seus corre aí, né, para poder atuar, e o quanto a tua formação precisa, né? Então, só retomando, quando eu te apresentei, quando eu te vi, né, na época eu ainda estava com a empresa, né, estava oferecendo esse serviço, tu ainda, né, não estava na formação completa de enfermagem, mas estava pronta para o que era preciso, e foi muito diferente, foi muito necessária para aquela equipe, né? Então, se as pessoas que têm vontade, têm esse chamado, como é que elas chegam ali, dá o caminho aí, dá uma iluminada no caminho. Vamos ver se eu consigo trazer uma inspiração para a turma.
Tá, eu vejo assim que quem entra na área da saúde, a gente está falando para enfermeiros, né? Isso. Quem entra na área da saúde, se coloca para fazer uma faculdade de enfermagem, já tem um dom, já tem um coração amoroso, já é um coração que para se doar. Só que quando a gente entra na lida mesmo do dia a dia, se depara com coisas que não são bonitas, né? Não são fáceis. Às vezes a gente tem vontade de fazer a coisa certa, mas tem outros profissionais que não fazem, daí você vai ser mais um ali, ou vai ser um que não vai dar conta de tudo, enfim. Isso também, quando eu estava fazendo os sentinelas, também me veio, né? O que adianta eu vou fazer bem e todo mundo fazer de qualquer jeito? E eu vejo assim que se a gente puder ser, não que a gente não tenha luz própria, mas a gente tem a nossa lanterninha de conhecimento, se a gente puder ser, naquele momento que tu está com o paciente, um pontinho de luz, um momento de esperança, um momento sem dor, um momento que você olha no olho, que você dá bom dia, que você respeita o paciente, já é assim, já é um respiro para alguns dias para alguns dos pacientes, né? Dignidade, qualidade de vida. Então, procurar se fortalecer, buscar conhecimento para conseguir ser esse pontinho de luz no meio, né, do que nós temos aí na área da saúde, que a gente sabe que não é brincadeira. O Sentinelas, ele é um curso livre, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser da área da saúde, e eu indicaria qualquer ser morrente, né, que vamos morrer um dia, fazer, porque se você não for trabalhar com isso, você vai ter um familiar, um amigo, né, vai acompanhar até o dia da morte, o pai, a mãe, né, as pessoas mais velhas, que é a ordem natural da vida, e você vai querer cuidar com afeto, com afetividade. E a gente mesmo poder saber o que eu posso, o que eu não posso quando chegar a hora da minha morte, né, quais são os meus direitos. E então tem o curso dos Sentinelas, né, pela Casa do Cuidar, que foi o que eu fiz. Tem outros, né, falam O nosso curso. Tem o Doulas da Morte, tem o curso aqui da professora maravilhosa, que traz essa luz que a gente precisa se fortalecer, ter conhecimento para poder continuar com esse dom que é a enfermagem. Eu cuido um pouco dessa coisa do dom, acho importante, mas acho cada vez mais, porque a gente já tem um estereótipo muito forte, né, historicamente, né, religioso, prostitutas, né, dessa coisa muito também de doação e de, né, isso sim, mas do quanto a gente também precisa se empoderar no sentido de conhecimento, para conhecer os nossos limites em termos profissionais e ter dignidade para trabalho, para que esse dom realmente possa se multiplicar de um lugar de que a gente se valoriza. Né? Então, assim, acho importante, mas também eu cuido um pouco desse estigma que tem com a enfermagem, de anjos de não sei o quê, tudo bem, mas também a gente trazer esse lugar de valorização que eu penso que é pelo caminho do autocuidado, de você se conhecer, de ter todos esses âmbitos olhados, nem sempre vão estar resolvidos, né? Que a gente pode ter questões emocionais, familiares, sociais, né? De forma particular, isso, se você tem conhecimento na hora que você oferece o cuidado, ele não vai chegar para o outro, mas ele está ali visto por ti mesmo, né? Então, da gente trazer isso, e sim, é uma profissão linda, né? Que traz essa abertura, e dentro dessa abertura eu trago esse lugar, assim, que a gente vamos se escutar, né? Então, nesse programa que a gente está chamando de escuta da enfermagem, trazer essa escuta para a gente, escuta para o outro, saber que sempre a gente tem alguém que vai ter algo a acrescentar, né? Quando eu falo, né, estava falando para a Tabata como era o programa, né? Que só com a enfermagem? Sim, só com a enfermagem. A ideia é trazer essa escuta da enfermagem, e é algo que eu falei, né, para algumas pessoas próximas, é que qualquer pessoa que eu escolher ou que sentar aqui, seja comigo, seja com ela, da enfermagem, na vida, né? Todo ser humano é interessante, né? E se a gente trouxer o profissional de enfermagem, assim, e se a gente for continuar aqui a conversa e aprofundando, a gente vai trazendo cada nuance, assim, né?
presentes que a gente recebe nessa intimidade que a profissão nos dá, né? A gente está presente do nascimento à pós-morte, né? Porque a gente, até com o corpo já sem vida, a gente aprende a cuidar, né? Então, é bem especial. É especial o nosso encontro. A gente está aprendendo também essa forma de comunicar. Te agradeço muito de estar aqui, né? De ter topado. Da gente falar, eu acho que a coisa continua. Essas redes nos permitem os comentários e essas coisas. Vou deixar o contato da Tabata, que ela disse para mim que de falar em público, mas eu descobri que ela fala muito bem, e tem essa coisa do Cine Clube da Morte, que é algo bem legal, que traz a pauta, né, da conversa, né, da vida, né, porque falar sobre morte é falar da vida, né, então a gente, quanto mais você se aprofunda, mais você valoriza viver e valoriza cada momento, cada encontro. Então, vou deixar os contatos dela, a gente vai publicar um pouco dessa conversa, e que você siga, né, levando o seu servir, a maneira como você cuida, e a gente se identifica muito nas práticas integrativas, né, junto, né, desse oferecer, com o cheirinho que ela coloca dos aromas, as cartinhas, os mantras, né, e aí vai descobrindo, né, aonde cabe, multiplicando. Perguntar se quer deixar mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa. Acho que não, acho que é isso. É isso? É isso. Tá. Me deixa à disposição, assim, de perguntas, querer saber mais, tirar dúvidas. Eu tenho algumas amigas da área que vêm falar comigo assim, a paciente está assim, 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 estão chamando ela não sei o quê, né? O que eu faço? Aí eu falo, calma, vamos lá. Aí eu dou, assim, sabe, um orientado o que dá para fazer, porque às vezes no dia a dia é difícil mesmo, né? A gente sofre junto, às vezes não sabe o que fazer, então me coloco à disposição para o que precisar aí. Tá. É isso, se inscreve no canal, acompanha a gente, acompanha nas redes, a gente fica aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada.